Isso aí, papo furado de volta para um assunto hoje meio novela, meio cinema. Roda! Estamos de volta. Quando o Gui tá aqui, o assunto é cinematográfico. Hoje vai ter uma incursão de novela aí, mas vocês vão entender. Antes da gente começar esse bate-papo, se inscreve aí no canal, aperta o sininho, compartilha, dá o like no vídeo, que isso motiva, deixa a gente animadão para gravar mais conteúdo, é ou não é, Gui? Então, cara, você falou que hoje tem muito assunto, vou deixar a bola contigo aí. Qual que é o tema? Tá, ô Dudu, realmente, hoje eu vou fazer uma coisa meio diferente. Eu vou falar hoje só de produção nacional. Boa! São novelas e até mesmo minissérie que viraram filme. Excelente tema, cara, tá contigo, manda ver. Vou falar da Pioneira, Pequena Órfã. Foi uma novela das 6 que foi literalmente levada das telinhas para as telonas. Essa novela das 6, ela passou hoje na Rede Globo. Basicamente as novelas serão da Rede Globo ou tem algumas exceções? Olha, grande parte da Globo. Então beleza, manda ver. Essa daí é da Rede Globo. Foi da Globo, passou no horário das 6 no ano de 72 e no ano seguinte ela foi levada para as telonas. Eu assisti uma vez em VHS. Eu achei interessante, pô, em 90 minutos compactar uma trama que ficou mesmo. É uma tarefa difícil, né? Teve um caso especial, um programa bem antigo da Rede Globo, chamado Jorge, um Brasileiro, que no ano seguinte deu origem à série Carga Pesada, que parou... É uma cilada, Bino. É essa mesmo. Só que Jorge, um Brasileiro, foi levado com outros atores em 88 também para as telonas. E tem a participação de um ator americano chamado Gene Stockwell, tá? Eu vi em VHS, funcionou também. Teve um personagem de uma novela de 82, Elas por Elas, que está até previsto um remake ainda para esse ano. E quem acabou sendo o protagonista foi aquele personagem, Mário Fofoca, né? Tá um detetive atrapalhado, né? Esse mesmo. Eu até lembrava ele um pouco do Agente 86, até, que nós falamos em outro vídeo e tudo. Com o término da novela, ainda foi levado em série o mesmo personagem interpretado pelo mesmo ator. Em resumo, eu lembro que no dia 2 de outubro de 84, ou seja, no Dia da Criança, passou na sessão da tarde, na Globo, evidente, As Aventuras de Mário Fofoca, que foi um longa-metragem, mas depois eu não tive mais acesso a esse filme, nem em VHS, DVD. Achei interessante. Não foram só as novelas que foram levadas para as telonas. Teve um especial de final de ano, chamado Quincas Berro d'Água. Quincas Berro d'Água? Quincas Berro d'Água. Também, quando foi levado para as telonas, também foi filmado na capital baiana. Engraçado que no hiato do tempo, teve um filme, Um Morto Muito Louco, que a trama é mais ou menos igual, curioso. Já aconteceu isso, também com uma obra de Jorge Amado, né, Meu Adorado Fantasma, que eles pagaram até os direitos autorais pro Bruno Barreto, que foi o autor de Dona Flor na versão cinematográfica. Esse aí eu não tenho certeza. Quincas Berro d'Água, o personagem, ele é um boêmio, ele morre e os amigos levam ele aí pra uma boemia, pra uma noite de bebedeira, levam o defunto, né? Fingindo que ele tá vivo. Nossa, então você procure aí pra assistir se ficou curioso. Tanto a versão americana também é acessível, esse Um Morto Muito Louco, né? Claro que a gente não vai ter a pretensão aqui de falar todas as produções cinematográficas que foram baseadas em novela. Você está dizendo aí as que você está lembrando. Se você aí, se a gente não citou alguma, quiser fazer um comentário aí, beleza, a gente não é Google ambulante. Mas fala mais uma aí que você está lembrando. Você me perguntou se é só da Globo. Não, teve uma do SBT também, Carrossel. Carrossel, que legal. Já teve uma versão mexicana. Só que pro cinema não funcionou muito bem, porque aquela atriz, a Rosane, um sobrenome alemão que ela tem, não participou. Você fala brasileiro, né? Na versão nacional. Tá. Aquela atriz não participou porque o ela filme... era quem? A professora Helena. Ela não participou? Foi um fato até curioso, que na época ela estava na Globo e o filme era do SBT. Entendi. Foi um problema de contrato e tudo. Mas aí deve ter dado ruim, né? Se a professora não participou, né? Ficou meio igual aquele filme assim da Sessão da Tarde americana, fala das férias, dos alunos e tudo lá, satisfatório. Mas a novela fez muito sucesso, Sucesso, né? Estrondoso. Cirilo, Maria Joaquina, né? Foi todo. Sim, foi o elenco infantil, entre aspas, na época, né? Eles eram crianças, todo participou. Boa lembrança. Menos a professora Helena. Ok, você falou aí do SBT, então vamos abrir o baú do Homem do Baú. Olha. Eu lembro, era
era jovem, teve uma novela do SBT, Éramos Seis. E ela parece que também teve uma versão de cinema que você falou que foi pouco lembrada, né? Tá, ela foi uma novela recordista em remake. Poucas pessoas sabem, ela teve uma versão cinematográfica no ano de 45. Foi uma produção argentina. Nossa, mãe. Olha que interessante, porque a trama da novela encerra em 42, foi até na época da Segunda Guerra. E 3 anos depois, os argentinos tiveram essa ideia. Primeiro foi livro. Nós até lemos no colégio, lembra? Lembra? Era uma leitura obrigatória Sim, nessa época. as professoras gostavam desse livro. Pois é, e assim que lançou o livro, 3 anos depois, ela já foi levado para o cinema, na Argentina. Aí aqui no Brasil foi transformado em novela aí, em tudo quanto é emissora, né? Sim, teve na extinta TV Tupi, no SBT, que foi de maior sucesso, e teve na Globo, que ficou um pouco a desejar. Ficou também a desejar, né? E teve, acho que numa outra emissora que também, TV Excelsior, uma que também já foi extinta também. Olha só. Teve 4 montagens, se não me engano. Teve um longa-metragem do ano de 85 chamado O Rei do Rio, que foi a transposição de uma novela também da Globo, do ano de 71, chamada Bandeira 2. A crítica também não gostou muito desse filme. Muita gente foi no cinema porque o protagonista era o Nuno Leal Maia, ele era, na época, também um dos protagonistas da novela A Gata Comeu. Ah, tava essa pegando novela carona ali no sucesso dele, né? Essa novela foi exibida há quase 40 anos. Você acredita que ainda hoje ela tem fã-clube? A novela, porque o filme no filme não fez tanto sucesso. O filme não funcionou. Fala assim, sobre jogo de bicho e tudo. E queria dizer que o bicheiro, ele é o coronelão urbano. Entendi. Conforme eu falei, com esse ator Nuno Leal Maia como protagonista. Que na época estava fazendo muito sucesso na novela Gata Comeu, né? O pessoal via nas telinhas, que vê ele nas telonas. Olha, só fazer essa analogia que não tem muito a ver, né? Mas não funcionou muito bem. Tá me ocorrendo aqui, né? Você falou que foram novelas que foram adaptadas para o cinema. Sim. Mas eu vou pedir a sua opinião aqui. A Grande Família, que fez muito sucesso, né? Aquela comédia, ela não era uma novela, era uma minissérie. E ela também foi levada para cinema, né? É a série, né? Porque cada semana um episódio diferente. Tá, então o longa foi praticamente um episódio estendido. Foi o mesmo elenco e tudo. Mas eu achei interessante. Eu vi que assim, uma vez você falou que a Grande Família já teve uma versão nos anos 70, né? Nos anos 70, muito sucesso. Com outros atores, ou seja, outro elenco e tudo, mas também fez sucesso. Aí voltou ali nos anos 2000, que fez um sucesso muito estrondoso. E o filme foi bom, né? Foi bom, sim. A gente não podia deixar de citar o Bem Amado, né? Que foi novela, foi série. O longa-metragem seguiu o texto do livro, também do Dias Gomes. Não funcionou muito, porque foi personagem de época. A ideia de criar o personagem, o Odorico Paraguaçu, foi retratar os problemas do nosso país até do mundo. Eu vi esse filme. Até uma coincidência. Você falou da Grande Família e o Odorico Paraguaçu é o mesmo ator, o Marco Nanini. Também com o Marco Nanini, né? Tá certo. Olha, com o término da série exibida pela Globo, eles pensaram em também levar para as telonas com o mesmo elenco. Mas como dizia o protagonista, ficou apenas mente no projeto. Aí eu lembro, a série foi passada nos anos 80, a novela é lá dos anos 70, né? A novela foi na década de 70, a série homônima, com grande parte dos atores, foi na década de 80 e o longa-metragem em 2010, levou um tempinho. Então o longa você considera aí que é o mais fraquinho de todos? O mais fraquinho de todos. Achei só uma coisa interessante, foi umas externas que teve em Maceió, nas praias. Tirando as praias e tudo, a trama foi fraquinha. Você lembra de uma novela do ano de 89, foi um sucesso estrondoso, chamada Tieta? Lembro, ela também virou filme? Virou filme. Só que dessa vez com a Sônia Braga no papel título, também... E quem que fez o papel título na novela? Na novela foi a Beth Faria. Tá. Achei demais e tudo. Eu lembro que na época, quando a novela estava no ar, a gente foi até em Natal, a gente até almoçou uma cidade esplanada, que eles gravaram alguma coisa da novela e tudo. Cara, é verdade, eu lembro sim. Inclusive até a nossa tia foi com aquele sotaque, era um sotaque bem da Globo, né? Que ela foi que conhecia o Vitória da Bahia, em lugar não mencionava um Teixal, por exemplo. Enfim, né? Duas coisas foram criativas. Teve uma trilha sonora, já em CD, e no prólogo tem uma narrativa do Jorge Amado, o autor do livro. O mais interessante do filme foi isso. Entendi. Então também é outro que também ficou a dever. Deixou a desejar. A gente falou da novela Tieta. Olha que a novela anterior a Tieta também fez sucesso. Aquela que tinha o Sassá Mutema, o Salvador da Pátria. O Lima Duarte, né? O ator que fez. E olha,
Antes também, ela teve uma versão cinematográfica com o título Crime de Zé Bigorna. Olha, só mudou o nome do personagem, a trama foi a mesma. Foi em 77, é. Teve um longa do ano de 82, chamado Gabriela, também com a Sônia Braga no papel título. A novela foi de 75. As locações foram em Paraty, enquanto que a trama é ambientada em Ilhéus, no sul da Bahia. Mas o que teve mais repercussão nesse filme foi que o Marcello Mastroianni interpretou o turco, um italiano interpretando um turco. Entendi, né? Foi notícia em todas as revistas aqui do país, que o Marcello Mastroianni estava aqui no nosso país, né? Ele deu uma moral pro filme, né? Uhum. É um ator muito famoso, né? Muito famoso. Interpretou o dono do bar, o Nassib. Olha, a trama se perdeu um pouco, sabe? Ah, é? Vários personagens não foram identificados e tudo mais. Vale lembrar que alguns anos depois nós fomos em Paraty, nós tivemos a oportunidade de ver o Dolph Lundgren, né? No centro histórico, né? Foi demais. As locações foram... Então esse filme, Gabriela, não ficou condizente igual ao da novela, não? A novela fez bem mais sucesso. Teve uma atriz que hoje é falecida, mas até hoje ela é lembrada pelos mais velhos, como a Dona Xepa, né, uma feirante e tudo lá. E teve uma versão pro cinema também. É mesmo? Como é que era mais ou menos? Essa feirante era uma mulher lutadora, lutadora, que fazia esforço para os filhos dela estudarem, ser bem-sucedido na vida e tudo lá. Mas teve sim uma versão para o cinema. Foi em 59 a versão para o cinema e em 77 que ela foi levada para a novela. Agora está até meio invertido o que eu estou falando. Primeiro foi levado para o cinema para depois ir para... Mas aí a ordem dos fatores não altera o produto, né? Isso a gente está mesmo. basicamente falando aqui de produções que foram novela e cinema. Você falou aí, né, que de produções em diferentes espaços de tempo. Sim. Tem alguma que chegou a ser em preto e branco e depois a novela colorido? Teve uma de 53, chamada Sim a Moça. Olha só. E que teve duas versões na Globo, né? A novela. A novela. Né? As duas no horário das 6. Uma novela de grande sucesso. Parece que pegou um pouco de carona ali na Escrava Isaura. Não teve... A atriz principal era a mesma, não teve uma coisa assim? A Lucélia Santos e o Rubens de Falco, né? Tá na Globo, eles fizeram de propósito. Porque estava completando 10 anos de Escrava Isaura. Escrava Isaura foi em 76. Sim, a Moça, a primeira versão em 86. Então, teve mesmo ali uma menção ali, pelo menos, da dupla ali principal, né? Teve, sim. Nós falamos num vídeo exclusivo do sucesso do ano de 71. Até que no nosso país teve também. Teve a Moreninha, com a Sônia Braga no papel título, que 5 anos depois também virou novela. Olha, eu achei interessante essa versão de 75, que teve locações na ilha de Paquetá mesmo. Entendi, foi deslocado todo mundo lá pra ilha para fazer o filme, né? Foi. Quando você passeia de charrete, trenzinho para essa ilha de Paquetá, lá o monitor sempre fala, essa casa aqui foi usada nas locações da novela Moreninha. Não foi estúdio, foi tudo lá mesmo, né? Olha, grande parte foi externa, inclusive nas praias lá. Essa atriz Sônia Braga, ela, nos anos 70, ela fez muito sucesso aqui no Brasil, mas depois ela ganhou carreira internacional, né? Mora hoje nos Estados Unidos. Ela ficou muito assim carismática, né? Porque ela participou de um programa infantil Vila César, na parte nacional, até as crianças gostavam dela. Né? E também ela fez uma aí, parece que foi Dona Flor e seus dois maridos, que teve, né? Cinema e novela, não foi isso? Primeiro foi o filme. E teve uma versão que foi minissérie. Minissérie. Né? Eles estavam comparando na época o Bruno Barreto. Quem que é Bruno Barreto? O diretor de Dona Flor. Com o Spielberg Tupiniquim. Porque na época eles dois eram jovens. E estava sendo lançado o Tubarão na época, né? Mas foi um sucesso estrondoso Dona Flor. Eu já vi, se não me falha a memória, no YouTube, a versão legendada em inglês, ou seja, quando passou lá nos Estados Unidos. Olha, então esse filme chegou a ser exibido nos Estados Unidos. Na grande maioria das vezes, sempre eu que encerro o vídeo. Hoje eu queria que você encerrasse falando de um filme com interpretação do Danilo Gentili, aquele ator que fez o Kiko na série Chaves. Carlos Villagrán. Esse mesmo. Fala um pouco desse filme, que por incrível que pareça eu não assisti. É uma comédia pastelão, né? O Danilo Gentili lá, ele mostra como que as pessoas se fazem para matar a aula. Cara, é legal, né? Eu vi com meu filho, seu sobrinho, o Bruninho, né? Olha! Mas é legal, cara. Claro que a participação do Carlos Villagrán, ele é o diretor da escola. É legal. Mas ele teve alguma novela com relação a isso ou você só lembrou? Eu lembrei desse filme. É aquele pastelãozinho, mas aquele humor tipo do Chaves, né? Já que tem a participação lá do Eterno. Olha! Gui, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado mesmo. Pô, vai bolando mais tema aí, vai bolando mais capítulos do Papo Furado Cinema. Forte abraço, fomos.